vos chamou para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Desde o começo, a partir do segundo hino da harpa, já falava na seara. Seara madura está. Tão grande a colheita será. Então isso, Jesus já nos chamando para o Evangelho. Ou seja, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não é vinde, é ide. Muitos estão querendo só vinde. É ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É fazer a obra do Senhor. Muitas vezes ficamos agarrados só aqui no templo. Muitas vezes vemos só aos domingos, porque é cômodo, Todo mundo tem seus afazeres, todo mundo tem o seu dia a dia, e não é fácil. Todo mundo sabe que as coisas não são fáceis, coisas são difíceis cada vez mais, e a gente muitas vezes, pelas tribulações do dia a dia, pela dificuldade da vida, a gente esquece de estar fazendo a obra do Senhor. Isso eu não falo pelos outros, não, eu falo por mim mesmo. Eu sei que, inclusive, ontem, quando eu cheguei em casa, eu estava moído, quebrado, cansado. Mas como eu costumo falar para a igreja que o lugar de cansado é na igreja, então jamais eu poderia deixar de vir no culto ontem. Eu lembrei disso, o Espírito Santo botou isso no meu coração e na minha mente. Você fala para a igreja que o local de cansado é na igreja. Então, isso refez as minhas forças. E eu vim para a igreja. Então, a obra do Senhor na seara é enorme. Nós temos um campo enorme aí para correr. Só resta a gente colocar o nosso arado e fazer a obra do Senhor. Fácil não é. Se fosse fácil, ele não estaria chamando a gente. Ele pegaria, ele não, muitas vezes ele diz, não, que Deus não precisa da gente. Realmente, se nós não quisermos, ele arruma outro e coloca no nosso lugar. Mas o chamado de Deus é uma oportunidade que Deus está dando para nós. Então cabe a cada um de nós agarrarmos com unhas e dentes essa oportunidade e trabalhar para o Senhor, ganhar almas, Isso que é importante. É importante o lado financeiro, é importante a sua vida pessoal, a sua vida material, mas o mais importante de tudo é a vida espiritual, porque essa é para sempre. Essa não acaba. Essa vida material não vai ser ano, nós viremos pó e partimos para a vida espiritual. E aí? Como é que vai ser? O que você tem de bagagem para prestar conta lá com o Todo-Poderoso? O que você tem para apresentar? Eu tenho um carro novo, eu tinha uma casa enorme, eu tinha bastante empregados, eu era um homem muito poderoso no mundo. E aí? Para Deus isso nada vai servir. O que vai servir é quantas pessoas você ganhou para Ele, quantas pessoas deixou de se perder pela palavra que você levou, pelo ensino, pelaquela palavra de conforto, pelaquela palavra que você chegou e falou que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta, e que Ele é o dono de tudo e que Ele pode fazer tudo para você. Ou se eu não tivesse vindo nesse culto, eu já estaria um dia ganho
só pela escola dominical, pelo testemunho que o nosso irmão Givaldo contou aqui, que realmente marcou. E se eu saísse daqui também ainda há pouco, só pelo irmão Manuelito retornar à tribuna aqui, isso também já estaria suficiente. Mas eu creio que Deus vai fazer muito mais. Deus vai falar profundamente com você essa noite. Aleluia. Porque tudo é importante para Deus. Salvação de uma alma é um preço valiosíssimo, não tem comparação. Se nós pagarmos o aluguel daqui, que é R$2.000, mas se nós ganharmos uma alma, isso não é nada, isso é barato demais, porque a salvação de uma alma é preciosa demais. Isso faz festa no céu toda vez que se ganha uma alma para Jesus. Então eu acredito brevemente que aquela senhora estará ganha para Jesus. Pode crer nisso, meu Deus. Porque Deus, Ele vai fazer uma obra muito grande na vida dela. Eu me emociono com essas coisas. Saber que Deus é maravilhoso. E Ele vai fazer a obra. Então, meus irmãos, o poder de Deus, Ele é tudo que nós temos na nossa vida. Então não podemos abandonar. Temos que estar trazendo esse poder para a nossa vida. Temos que estar buscando a cada dia ter Jesus mais próximo de nós. E uma das maneiras é trabalhando para Ele, fazendo com que Ele seja o nosso patrão, fazendo com que Ele seja o nosso guia, fazendo com que Ele seja a nossa estrada, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Como o Jó falou, eu sou dependente de Jesus. A partir do momento que você começa a depender de Jesus, convida Jesus para tudo, igual a pregação de ontem foi uma bênção, sobre o convite que a gente faz para Jesus estar ao nosso lado, para Jesus participar das nossas decisões. Então, a partir do momento que você começa a ser dependente de Jesus, Jesus passa a guiar seus passos. Pode ter certeza que a partir daí você não tem como errar mais, porque Jesus não erra. Ele é o teu caminho, Ele é o teu guia, Ele é a tua bússola, Ele é tudo na tua vida. Então, não existe coisa melhor do que ser guiado por Jesus, ser amparado, ter a mão do Criador sobre você, determinando tudo na sua vida, controlando tudo. Então, com isso, você jamais será desamparado, você está na mão certa, porque Deus é dono de tudo, inclusive de você, se assim você o quiser. E com certeza essa igreja está querendo isso, que a mão de Jesus esteja sobre você, que seus passos sejam guiados por Ele. Amém. Então, sendo assim, certamente nós estaremos na glória com Ele. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Boa foi essa palavra, né? Nesse momento vamos ouvir a Cíntia.